Olá, gente! Voltamos para mais uma aula de ciências, né? A nossa última aula desta semana. Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês sabem que nós estamos revisando, né, o tema da semana passada, né? Então, já falamos sobre o sistema genital masculino e feminino. E agora, nós vamos rever aí o conteúdo que vimos sobre gravidez, sobre puberdade, né? As mudanças do corpo dos meninos e das meninas e o que tiver mais aí para a gente ver. E também nós vamos fazer atividades, né? Espero que vocês estejam conseguindo fazer todas elas. Gente, assista o vídeo direitinho, acompanhe pelo livro, viu? Sem preguiça, tá certo? Vamos lá? Em nosso livro, nós abriremos na página 48 e seguiremos até a 64. Gravidez. Aí nós já sabemos que a gravidez é um momento muito especial, né, para pessoas que querem ter filhos. Mas quais são os eventos que podem levar a uma gravidez? Vamos observar o esquema. Olha aí. Vamos lembrar que todos os meses a mulher produz um gameta feminino, né, que é uma célula reprodutora. Essa célula é chamada de ovócito 2. Ela é produzida no ovário. Até então estar pronta, ela é liberada e fica na tuba uterina. Se houver fecundação, né, se o espermatozoide chegar até o óvulo, popularmente o ovócito 2 é chamado de óvulo, né? Então, se chegar até ele, se houver fecundação, né, então vai gerar um novo ser. Aqui nós temos o exemplo, o ovócito secundário, ele prontinho. Houve a fecundação, olha aqui os espermatozoides, fecundou. Forma-se o zigoto, que é a primeira célula. Essa célula começa a se dividir, aí a quantidade, né, do número, o número de células vai se multiplicando, só aumentando, até então formar um novo ser. Olha aqui, 5 ou 6 dias o embrião implanta-se no útero. Então, em menos de uma semana, né, o embrião já está no útero. Vamos lá, no final da primeira semana de gestação ocorre a implantação do embrião no endométrio, que é chamada de nidação. O endométrio fica no útero, não é, gente? É a pele que reveste o útero, não é? Aí nós também vimos que existe a produção do hormônio HCG, a gravidez, assim que a mulher fica grávida, aí esse hormônio passa a ser produzido, né, interrompendo o ciclo menstrual. Então, a detecção desse hormônio na urina ou no sangue serve para identificar a gravidez. Vamos lá, nós vimos que o embrião se desenvolve numa bolsa de água chamada âmnion, que protege contra choques mecânicos, né? Além disso, nas primeiras semanas de gravidez, forma-se a placenta, onde é responsável, né, pela condução, né, dos nutrientes e do gás oxigênio da mulher para o embrião. Também tem o cordão umbilical, né, o sangue do embrião é levado para a placenta pelo cordão umbilical e nunca ocorre mistura entre o sangue do bebê, né, e da mulher, o sangue do embrião e da mulher. A placenta também produz hormônios que mantém o útero em condições adequadas para o embrião se desenvolver. Aí nós temos o esquema, né, de uma gravidez. Olha a placenta, onde é que fica, na parte superior. O cordão umbilical, né, que leva até o umbigo do bebê. E o amnion, que é a bolsa, né, de água e sais minerais. Nós também vimos umas fases aí da gravidez. Olha aqui, um feto com 8 semanas, com 11 semanas, a formação, conforme o tempo vai passando, ele vai se formando, não é? Vão surgindo os órgãos, o seu corpinho vai se tornando perfeito. Vamos lá. A gravidez dura de 38 a 40 semanas. As contrações na musculatura indicam que o momento do parto se aproxima, então a mulher sente muita contração na hora de ter o bebê. Em várias imagens aí nós vimos o feto com cerca de 36 semanas. Vimos aí a preparação dele para nascer, daí o útero se contrai e chega o momento do bebê nascer. Geralmente ele sai, começa pela cabeça, né? E aqui no final já está o bebezinho e o médico cortando o cordão umbilical. Agora ele
vai respirar por conta própria, né? Vai se alimentar por conta própria. Não vai ser mais ligado pelo cordão da mãe. Vamos ver alguns cuidados na gravidez? Durante a gravidez, é essencial que a mulher vá periodicamente ao médico para verificar se a gravidez está se desenvolvendo normalmente e se o próprio organismo está saudável e em equilíbrio. Vocês lembram lá do pré-natal, né? Vocês já viram, né? Já tiveram a oportunidade de ver na família de vocês, né? Pessoas próximas, as mulheres, quando estão grávidas, precisam fazer um acompanhamento médico. O conjunto de exames que ela deve fazer ao longo da gravidez é chamado de pré-natal. Vocês lembram, né? Assim, já devem ter presenciado várias mulheres. Quando elas vão ao médico, descobrem que está grávida e vão ao médico. Esse médico pede, assim, uma lista enorme de exames. Todos os exames para saber se ela está bem, né? Se está com condições adequadas do bebê se desenvolver bem. Tanto ela quanto o bebê devem estar bem, né? Para poder ser uma gravidez saudável. O exame de ultrassom, por exemplo, permite visualizar o feto dentro da barriga, realizar medidas corporais e verificar a frequência cardíaca. Então, olha aí essa imagem, né? É bem comum. É importante manter uma alimentação balanceada. Se houver necessidade, o médico poderá indicar vitaminas ou receitar medicamentos, né? Se a mulher estiver com uma carência, né, de alguma coisa aí quando elas fazem os exames, se estiver faltando vitaminas, né? Geralmente o médico costuma passar mesmo já vitaminas que acaba sendo necessária. Nesse período, é ainda mais importante não fumar nem consumir bebidas alcoólicas ou outras drogas. O fumo diminui a quantidade do gás oxigênio disponível para o feto, além de aumentar o risco de abortos espontâneos, né? Acontecem. O que é um aborto espontâneo? É a interrupção da gravidez com a eliminação do feto. Quando, de repente, alguém perdeu o bebê, né? Sem ter feito nada, sem ter usado, sem ser de propósito, né? Aí é o aborto espontâneo. Bebês de mulheres que fumam na gravidez ou que estão expostos à fumaça do cigarro têm maior risco de doenças, de morte no nascimento ou de nascer com peso abaixo do normal, entre outras complicações. O médico deve ser procurado imediatamente se houver perda de sangue ou muito líquido pela vagina, dor forte no abdômen, dor de cabeça que demora a passar, febre, visão perturbada por manchas, contrações no útero antes da data prevista para o parto, dor ou ardência ao urinar e inchaço excessivo de pés, mãos e rostos. Olha aí quantos sintomas. Devem ser acompanhados direitinho, né? Se tiver algum desses problemas, aí tem que procurar o médico. Algumas doenças provocadas por vírus, como rubéola e a zika, ou protozoários, como toxoplasmose, podem prejudicar o embrião. Quem não lembra, gente, da zika, há um tempo atrás, lembra dos bebês com microcefalia? Era causado pela zika, não é? E era um risco enorme. Eu lembro que no período, as grávidas, coitadas, tinham que se proteger de todo jeito, porque era um perigo, né? Era um risco. E nascer o filho com a microcefalia, né? Você sabe que é para sempre daquela forma. Então, é bem difícil, né? Exige muito cuidado. Se a gestante contrair alguma dessas doenças, deve comunicar imediatamente seu médico. A mulher que pretende engravidar também deve realizar uma série de exames e se informar sobre as vacinas que deve ou não tomar. Então, também sempre tem umas vacinas, né, que a mulher precisa tomar nesse período. Em algumas situações, o parto natural torna-se perigoso para a mãe ou para o feto. É comum, então, que o médico opte pela cesariana, que é a operação de parto que consiste em fazer um corte no abdômen da mãe, pelo qual o bebê é retirado. Então, vocês já ouviram falar de alguém que nasceu, que o bebê estava atravessado, né? O bebê estava sentado. Então, isso tudo dificulta para os partos. Alguns ainda eles não conseguem prever, né? Não dá para saber anteriormente e acabam na hora mesmo, vai tentar fazer o normal. Aí, se não dá certo, se encontra dificuldade, acabam optando pelo parto cesáreo. É bem difícil, né? Aí vem as infecções virais e microcefalia. Acabamos de falar, não foi? A microcefalia. A microcefalia é uma condição rara caracterizada pelo tamanho reduzido da cabeça do bebê. Os problemas causados por essa má formação podem variar, sendo mais ou menos severos, como convulsões, atraso no desenvolvimento e dificuldade de engolir. Algumas crianças podem desenvolver
um grau de microcefalia pequeno, sem que haja comprometimento cerebral. No ano de 2015, houve muitos casos de microcefalia no país, associados à infecção pelo vírus Zika em mulheres grávidas, embora nem todos os bebês de mulheres infectadas fossem portadores da microcefalia. Esse vírus, reportado pela primeira vez no Brasil em abril daquele ano, né, 2015, causa sintomas semelhantes aos da dengue e é transmitido pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Então, esse mosquitinho aí tem que ser combatido, né, gente? Porque não é só dengue que ele transmite, também transmite Zika, não é? Lembra da chikungunya? Sabe-se que as infecções virais, como rubéola, o herpes e a infecção por citomegalovírus, podem causar microcefalia quando acometem mulheres grávidas. O vírus passam pela placenta e pode atingir o tecido cerebral do feto, ó, gente, desacelerando o crescimento de suas células. Isso ocorre geralmente durante o primeiro trimestre da gravidez. Por causa da enorme gravidade do problema, diversas investigações sobre o tema estão em andamento. Por enquanto, a única forma de se prevenir contra o vírus é combater o mosquito. Vamos lá, veja aí algumas orientações para as mulheres grávidas em relação à prevenção, né, de Zika e microcefalia. Mesmo que nem todas as mulheres não é obrigatoriamente, né, que o bebê vai nascer com problema. Mas quem é que vai saber, não é? Quem é que vai pagar esse preço? Ninguém. É melhor se prevenir. Então, as orientações aí: faça corretamente o pré-natal e realize todos os exames recomendados pelo médico. Não consumam bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de drogas. Evite contato com pessoas com febre, manchas vermelhas pelo corpo ou infecções. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Adotem medidas que possam reduzir a presença dos mosquitos transmissores de doenças, como a eliminação de criadouros, não é? Qual é o criadouro do mosquito, gente? Água parada, não é? Qualquer lugar que tenha água parada, água limpa parada, eles reproduzem. Então, retirar recipientes que tenham água parada e cobrir adequadamente locais de armazenamento de água. Eu sei que muitas vezes a gente precisa armazenar água na nossa casa, né? Tem que armazenar pela falta até, né? Quando a água está muito escassa, aí a gente acaba enchendo vários recipientes. Mas a gente não pode também dar espaço para o mosquito, né? Então, vamos cobrir o recipiente, vamos nos proteger. É sempre melhor ter saúde, né? Protejam-se de mosquitos, mantenham portas e janelas fechadas ou teladas, usem calça e camisa de manga comprida e utilizem repelentes indicados para gestantes. Então, tem que se proteger de todo jeito. É melhor passar o período da gravidez se protegendo, né? E ficar feliz com o bebê, vai nascer saudável, sem problemas, do que dar espaço para que algo ruim possa acontecer, não é? Todo mundo quer ter seu filho saudável, todas as mães. Aí, alguns cuidados com o bebê. Após o nascimento do bebê, é importante realizar exames conhecidos como neonatal. Lembra da diferença lá da a mãe faz o pré-natal, né? Porque é antes de nascer. Aí nasceu, agora é neonatal, para verificar o estado de saúde do bebê e diagnosticar alterações precocemente, caso precisem ser tratadas. Esses exames são oferecidos gratuitamente para a população, sendo o teste do pezinho mais conhecido. Ele consiste em retirar uma amostra de sangue do pé do bebê para o diagnóstico de 6 doenças. Então, geralmente, né, as mamães também levam seus bebezinhos, vai lá no posto para fazer o teste do bebê, do pé do bebê. Em relação à alimentação, o leite materno é considerado o melhor alimento para o bebê. As vantagens são várias. Quais são essas vantagens? Digestão mais fácil, menos reações alérgicas e menos prisão de ventre. Presença de anticorpos que protege a criança. Além disso, no preparo de fórmulas comerciais feitas com leite de vaca, há maior risco de contaminação por micro-organismos causadores de doença, principalmente em locais sem água potável. Então, você vai lá comprar o leite em pó, né? Aí acaba colocando a água, às vezes essa água não está potável, então já vai aumentando a chance de doença do seu filhote, né? A amamentação também traz benefícios para a mãe. Então, ela diminui o risco de câncer de mama, acelera a volta do útero ao tamanho normal e evita hemorragias depois do parto. Além disso, amamentar aumenta o contato entre mãe e filho, o que é bom para ambos.
mas nem sempre é possível amamentar. Às vezes, por exemplo, a mãe precisa tomar certos medicamentos que passam para o leite e prejudicam a saúde da criança. As mães portadoras do vírus HIV também devem evitar a amamentação, seguindo a orientação do médico para a escolha e o preparo do leite comercial. A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. E você? Você sabe até qual foi a sua idade em que você mamou? Pergunta aí para sua mãe. Quanto tempo você se alimentou apenas de leite materno, né? Ou também, né? Pode ser os dois. As duas coisas, pode ter se alimentado do leite e de outros alimentos. Após esse período, outros tipos de alimento podem ser oferecidos, mas a amamentação deve continuar até pelo menos os 2 anos. Não é fácil não, né, gente? Até 2 anos, olhe. Vamos lá. Como se formam os gêmeos? Você conhece alguém que tem um irmão gêmeo? Como as meninas da figura? Ou você que está aí assistindo nessa aula é gêmeo, tem um irmão gêmeo junto com você. Alguns gêmeos são bem parecidos, outros nem tanto. Você sabe como se formam os gêmeos? Olha aí. São bem parecidas, né? Olha. Meninas gêmeas idênticas, monozigóticas. Algumas vezes, as células que se formam nas primeiras divisões do zigoto se separam em 2 ou mais grupos independentes. Vocês lembram que o zigoto é uma única célula, né? Formada pelo espermatozoide e pelo ovócito. Aí eles começam a se dividir. Então, pode acontecer que eles se separem em 2 ou mais grupos independentes. E cada grupo origina um embrião completo. Nascem, então, 2 ou mais indivíduos muito parecidos entre si, já que vieram do mesmo zigoto e possuem os mesmos genes. São os gêmeos idênticos, também chamados de gêmeos monozigóticos ou univitelinos. Os gêmeos idênticos são sempre do mesmo sexo e têm o mesmo tipo de cabelo, cor de olhos, entre outras características. Na população humana, ocorrem de 3 a 4 gêmeos univitelinos em cada 1.000 nascimentos. No entanto, a maioria dos casos de gêmeos resulta de outro processo de formação. Que outro processo é esse? O ovário libera na tuba uterina 2 ou mais ovócitos no mesmo ciclo menstrual. Lembram que nós vimos lá que é produzido, né, liberado um ovócito a cada mês, né, a cada ciclo menstrual? Pois é, existem casos de a tuba uterina liberar mais de um, né, 2 ou mais ovócitos no mesmo ciclo menstrual, e cada um deles é fecundado por um espermatozoide diferente. Então, como vão ser vários ovócitos, né, dependendo da quantidade aí, vão ser várias fecundações. Observem no esquema, os gêmeos monozigóticos, vai ser uma única fecundação, né, gente? Ó, o ovócito fecundado. Aí agora, na hora da divisão, que formam grupos independentes. Então, pode ser tantos grupos forem, serão a quantidade, né, de bebês. Que a gente sabe que os gêmeos não é só de 2, né? Aí tem aqueles que são trigêmeos, quadrigêmeos, e por aí vai. Mas o mais comum, acredito que seja de 2. E os gêmeos dizigóticos, né, são óvulos diferentes. Então, é como se fossem 2 gravidezes ao mesmo tempo, né? Olha aí, 2 espermatozoides fecundam 2 ovócitos. Aqui tem 2 bebês, aqui também tem 2 bebês, mas observe que é separado. Como esses gêmeos se desenvolvem de zigotos distintos que vieram da união de gametas com genes diferentes, eles podem ter sexos diferentes e características tão distintas quanto 2 irmãos de idades diferentes. Por isso, são chamados gêmeos fraternos. Como vieram de zigotos diferentes, não são chamados também de gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. A formação de trigêmeos, quadrigêmeos, é bem mais rara. Ela pode acontecer quando mais de 2 conjuntos de células se separam nas primeiras divisões do zigoto ou quando mais de 2 ovócitos são lançados na tuba uterina. É bem mais raro a gente ver, né? Eu, pessoalmente, não conheço ninguém aqui na minha cidade, não conheço ninguém que tenha tantos filhos assim. Mas pode ser que vocês tenham aí, né? Mas a gente vê assim, até que quando nasce quadrigêmeos, até sai na TV, né? Passa no jornal, porque não é tão comum assim.
É, Gêmeos conjugados. Observe essa foto aí desses irmãos, né? Se durante a formação dos gêmeos monozigóticos a separação entre dois grupos de células não for completa, podem surgir gêmeos presos por uma parte do corpo que compartilham órgãos. São gêmeos conjugados, também conhecidos como irmãos siameses ou chifópagos. Esse aí já é difícil, né, gente? Essa forma aí de essa formação, né, de dois irmãos gêmeos, dessa forma não é fácil, é grudadinhos. E tem uns casos assim que até conseguem fazer cirurgia, né, conseguem separar, e tem outros que não. Aí, o que é que vocês acham de viver a vida assim, coladinho com outra pessoa? Não deve ser muito fácil, né? Esses casos são muito raros, sendo que o primeiro registro desse fenômeno ocorreu com os gêmeos Chang e Eng, nascidos em 1811 no Sião, né, que é na Tailândia atualmente. Vindo daí o nome Irmãos Siameses, que era de Sião. Os gêmeos foram viver nos Estados Unidos, casaram-se e tiveram filhos, nunca foram separados cirurgicamente. Gente, imagina essa vida desses dois. Casaram e tiveram filhos. Meu Deus, eu não quero nem imaginar, viu? Vocês conseguem imaginar? Mas vamos falar sobre as impressões digitais em gêmeos. As impressões digitais, né? Todo mundo tem aí, né? Os desenhos, os risquinhos, né? Que a gente tem na ponta dos dedos, né? São os desenhos formados na ponta dos dedos que são exclusivos de cada indivíduo e por isso servem para identificar as pessoas. Quando nós vamos fazer lá o RG, né? A identidade, aí o que é que a gente faz? Passa o dedo lá, né, numa tinta lá, para deixar as marcas das nossas digitais. Então, cada um tem a sua digital, né? Todo mundo tem digitais diferentes, um da outra, né? Não vai ter repetido. Esse desenho é determinado em parte pelos genes, mas também a influência de alguns fatores durante o desenvolvimento embrionário, né, que é quando os dedos estão sendo formados, como o fluxo de sangue e a posição do feto no útero. Por isso, as impressões digitais são diferentes, até mesmo entre gêmeos monozigóticos, que possuem os mesmos genes, né? Que saíram lá do mesmo zigoto. A chance de duas pessoas terem a mesma impressão digital é menor do que uma em 1 bilhão. Olha aí. Aqui é aquela marquinha que a gente deixa na identidade. Gente, nós também falamos em puberdade, né? Nos hormônios que estimulam as glândulas sexuais. Olha aqui, a hipófise, aqui o sistema genital feminino, né, acaba se desenvolvendo, adquirindo a maturidade. Vamos lá, vamos falar dos meninos, algumas características que nós vimos, né, as glândulas sudoríferas que passam a produzir mais suor, olha a acne, que é super comum nessa fase da vida. Falamos também em masturbação, que é comum na adolescência, devido ao aparecimento, né, do desejo sexual. A aceitação do corpo. A preocupação com o corpo é comum, especialmente na puberdade, e pode acompanhar as pessoas, né, ao longo de toda a vida. Muitos meninos e meninas que não aceitam o próprio corpo por se acharem diferentes ou feios, têm vergonha de se expor publicamente e evitam a proximidade com outras pessoas. Você também sente isso? Ou não? Já está tranquila? Vestir roupas de praia ou de ginástica pode representar um grande desafio e muitas vezes o lazer e o esporte, essenciais para a vida do corpo, para a saúde do corpo, são deixados de lado. Às vezes está se achando muito magro, né, muito alto, aí fica assim, se sentindo não tão bem. Mais importante do que atender a determinados padrões estéticos é estar bem consigo mesmo. Uma pessoa é muito mais do que sua aparência física e esta não deve impedir a realização profissional ou afetiva de ninguém. Na puberdade, é natural que, diante de tantas mudanças, surjam inseguranças e medos. Seu corpo está mudando, né? Você pode estar se sentindo você pode estar sentindo alguma coisa aí, alguma vergonha, está incomodando alguma coisa, mas é normal. É importante lembrar que a variabilidade genética que será estudada no 9º ano é muito grande e importante na espécie humana. Isso significa que há muitos indivíduos com características diferentes, como altura, massa corporal, tamanho do pênis ou das mamas, entre muitas outras. Então, a gente mesmo
mesmo tendo características comuns, né? Mas ninguém é igual a ninguém. Nós vamos ter várias diferenças. Nós falamos muito das mudanças dos meninos, né? A testosterona, que é um hormônio que age profundamente na mudança do corpo deles, ela induz o crescimento dos órgãos genitais, o desenvolvimento da musculatura corporal, aumenta a força física, né? E torna os ombros mais largos. Aparecem pelo no rosto, axilas, peito, ao redor do pênis. Braços e pernas ficam mais longos, a voz vai ficando mais grave, vai ficando grossa. É engraçado, né? Às vezes. Tem quando essa voz está mudando, aí tem umas horas que parece que fica rouco, assim, aí sai um tom de voz assim, bem diferente. Até então ela fica normal, né? Ela fica grave. Mas isso é coisa assim, da gente olhar, da gente rir consigo mesmo. Da gente ver, assim, é a mudança que está acontecendo. Eu estou crescendo, já já eu estou adulto, né? Já já meu corpo está formado completamente. Aí nas meninas, nós vimos que os hormônios da hipófise estimulam os ovários a produzir outros hormônios, né, que são os estrógenos e a progesterona, e faz os folículos ovarianos crescerem e produzirem os ovócitos, né, como já vimos que os ovócitos são produzidos nos ovários. Então, nessa fase, a menina começa a estar produzindo também, começa a produzir os ovócitos. Em geral, né, dura entre 8 e 13 anos. Vamos lá, os primeiros sinais, aumento das mamas, pelos nos braços, nas pernas, ficam mais grossos, pelos também nas axilas, né? Da mesma forma que o menino, os pelos nas axilas, na região do pubis. Vamos lá, algumas garotas podem ter as mamas totalmente desenvolvidas já nos 12 anos, enquanto outras, isso ocorre lá pelos 19. Você sabe que ninguém é igual a ninguém, né? Então, o desenvolvimento, cada um vai ter o seu. Tem uns que se desenvolvem mais cedo, outros demoram mais um pouquinho, né? Outras demoram mais um pouquinho e vem mais tarde. Aí vem a primeira menstruação, que também não tem data fixa, né? Cada um vai ter o seu período. Se ela ocorrer muito cedo, né? Antes dos 8 anos, ou demorar demais, após os 16, é bom consultar um médico. Vamos lá. Desde que a mulher não se sinta indisposta por causa de reações desencadeadas no período menstrual, como cólicas ou dor de cabeça, todas as atividades cotidianas podem ser feitas normalmente. Nós vimos também que é importante cuidar bem da higiene pessoal, né? Escolhendo o absorvente mais adequado. Eu lembro que antigamente a minha mãe falava assim, que no período menstrual, antigamente, né, não podia nem tomar banho, tinha muito mito com relação a isso. Gente, imagine a menina menstruada sem poder tomar banho, gente. Então, assim, tem que caprichar na higiene, né, porque ninguém merece também ficar sujo, vai ser difícil, né? Nós vimos também que algumas pessoas, né, algumas mulheres podem ter alguns sintomas assim indesejáveis durante esse período. Elas podem ficar nervosas, deprimidas, né, com dificuldade de concentração, dor de cabeça, etc. E essa é a chamada tensão pré-menstrual, né, o TPM. Eu sei que a maioria já ouviu falar sobre isso. Um período que antecede a menstruação, aí a pessoa sente esses sintomas, né, a mulher sente esses sintomas, mas é algo que passa, não é? E também tem algo que pode ser feito para melhorar, né? Para aliviar esses sintomas. E também não significa que todas passam por isso, né? Somente algumas têm mais ou menos. Cuidados especiais com as mulheres. Uma vez por ano, toda mulher que já tenha menstruado deve ir ao ginecologista para fazer exames preventivos, que servem para detectar ou prevenir infecções e outras doenças. E você, menina, já foi ao ginecologista alguma vez? Além disso, as consultas podem ajudar a mulher a compreender melhor o próprio corpo. O médico deverá fazer o exame chamado Papa Nicolau, que é em homenagem ao cientista de origem grega, George Papa Nicolau, que desenvolveu a técnica. Esse exame verifica a existência de câncer no útero, revela algumas infecções e determina o nível de hormônios relacionados ao ciclo menstrual.
O câncer do colo de útero é um dos mais frequentes na população de mulheres brasileiras e a quarta causa de morte por câncer em mulheres. Então, olha aí, gente, como é importante, né? Fazer o diagnóstico cedo, né? Então, tem sempre que ir ao médico, porque para descobrir uma doença dessa, melhor descobrir enquanto está precoce do que depois que já está bem amadurecida, né? Muito mais difícil para cuidar. Por essa razão, o exame deve ser feito periodicamente, sobretudo na faixa etária entre os 25 e os 64 anos. Olha aí a idade, a faixa etária adequada. Mas todas as mulheres que já tiveram pelo menos uma relação sexual devem realizar o exame. É comum ainda que o médico ginecologista peça exames de ultrassom, entre outros, que ajuda a detectar tumores na mama. O diagnóstico precoce do câncer de mama pode ser a diferença entre a vida e a morte, pois quanto mais cedo ele é descoberto, maiores são as chances de cura. Então, gente, é fundamental, né? Ir ao médico, é fundamental procurar ajuda. Se tiver alguma coisa acontecendo que não seja normal, né? Verificar isso aí, o que é que pode estar causando. Prevenir é sempre melhor do que remediar, não é? Então, gente, vamos continuar a nossa atividade, que vai ficar lá na página 66, 67, né? As questões da 11 a 13. Então, vamos lá, vamos responder. Nessa imagem, vocês já estão vendo todas as respostas, mas nós vamos ler cada uma delas, não é? Então, a questão 11, indique as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas sobre gêmeos, que é o que nós acabamos de falar. Gêmeos idênticos são formados quando dois espermatozoides fecundam um único ovócito. Falso, já está na cara, né? A gente já sabe que quando eles são idênticos, é que ele foi formado de um único ovócito, né? Quando um espermatozoide fecunda o ovócito e ele, na sua divisão celular, formam grupos de células diferentes. Então, formaram dois grupos. Aí sim, são idênticos porque saíram do mesmo zigoto. A segunda, gêmeos fraternos são geneticamente idênticos? Não, não é, gente? Não são. A outra, a formação de gêmeos idênticos se deve à separação de células originadas das divisões de um único zigoto, não é? Então, correspondendo à primeira frase aí, essa é verdadeira. Gêmeos monozigóticos poderão apresentar sexos iguais ou diferentes. Falso, né? Quando é monozigótico, o sexo vai ser o mesmo, né? Então, ou dois meninos ou duas meninas. A outra, gêmeos monozigóticos terão obrigatoriamente sexos iguais. E aí, gêmeos monozigóticos terão obrigatoriamente sexos iguais. É o que a gente acabou de falar, né? Então, é verdadeiro. Gêmeos idênticos não são também chamados de monozigóticos ou univitelinos. Verdade. Gêmeos fraternos originam-se de dois ou mais ovócitos, cada um fecundado por um espermatozoide. Verdade também. Na formação de gêmeos idênticos, um ovócito foi fecundado por um espermatozoide. Muito bem, né, gente? Questão 12. Que mudanças físicas ocorrem no sistema genital de meninos e meninas na puberdade? Qual é a função dessas mudanças e que cuidados de higiene as pessoas devem ter com seu corpo? Vamos lembrar, quais são as mudanças no sistema genital? Lembram? Os hormônios produzem essas mudanças. Dos meninos, o aparelho genital cresce, não é? Anotem aí, gente. Então, nos meninos, o pênis e os testículos se desenvolvem, o corpo começa a produzir espermatozoide e acontece a primeira ejaculação. Então, são as principais características. Já nas meninas, ocorre a primeira menstruação, indicando que ela já produz gametas e pode gerar um filho. Mas aí vem as perguntas, e que cuidados de higiene, né? As pessoas devem ter com o seu próprio corpo, gente. Quanto à higiene dos órgãos genitais externos, eles devem ser lavados diariamente. Já sabe o que acontece se não lavar, né, gente? Vai ficar um cheiro, hein? Os jovens devem procurar o médico se houver dor, ardência, caroços, bolhas ou verrugas na região genital. Mau cheiro, e no caso das meninas, também deve procurar o médico se a secreção vaginal estiver amarelada, rosada
com mau cheiro ou se houver sangramento. Então, está aí a resposta do número 12, a questão 12. Vamos para a questão 13. Ou, aliás, eu já estou errando, né, gente? É só até a questão 12? Olha aí. Questão 13. Anabolizantes, esteroides, são drogas cujos efeitos são parecidos com os das testosterona. Quase não sai. O uso dessas substâncias, sem orientação médica, causa vários problemas, como o câncer. Mulheres que usam essas drogas apresentam aumento na quantidade de pelos faciais, engrossamento na voz e alterações do ciclo menstrual. Gente, anabolizantes e esteroides são drogas que algumas pessoas usam, tipo aqueles fisiculturistas, né? Para ganhar massa muscular, para ficar com o corpo grandão, né? Cheio de músculo, sem gordura. E algumas pessoas utilizam esses produtos, mas eles não são bons, né? São bem perigosos. Aí a letra A. O que faz com que os meninos passem a produzir a testosterona a partir da puberdade? Como é que esses meninos começam a produzir testosterona? Nós vimos que alguns hormônios, né, que são liberados pela hipófise, eles estimulam a produção da testosterona, né? Então, naturalmente, o corpo produz. A letra B. Onde a testosterona é produzida? Vocês lembram? Que parte do corpo que produz a testosterona? Nos testículos. Os testículos produzem o espermatozoide e também testosterona. A letra C. Como você explica os efeitos dos anabolizantes em mulheres? O que é que vocês acham desses efeitos? Vamos lá. A testosterona é o hormônio masculino que faz crescer os órgãos genitais. Então, ele faz crescer o pênis e os testículos. Desenvolve a musculatura corporal, aumentando força física e tornando os ombros mais largos e a voz mais grossa. Nos meninos, né? Mulheres que fazem uso de anabolizantes podem desenvolver algumas dessas características. Então, se vocês observarem aquelas mulheres aquelas atletas, né, que são tudo grandes, o corpão todo malhadão, se vocês observarem a voz delas, né, muitas delas, a voz é parecendo que é de pato, uma voz rouca, que é justamente por conta desses usos, né? E assim, não é novidade para ninguém. Se vocês olharem nas redes sociais, tem sempre algum comentário sobre isso, né? As reações, né? Muita espinha no rosto, pelos, né? Esses são alguns dos problemas desencadeados pelo uso, né, de anabolizantes. Gente, então nossa segunda aula fica por aqui, né? Já falamos bastante sobre esse assunto, né? Sobre reprodução humana e vimos também gravidez, vimos cuidados com a gravidez, falamos de mudanças do corpo do menino e da menina que ocorrem na puberdade. Então, nós ficaremos por aqui. Na próxima aula, nós chegaremos com assunto novo, não é? Então, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.